30 de novembro, você assiste Santa Receita, né? Ah, bom. Vocês lembram que a gente recebeu aqui o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira para falar sobre as doenças degenerativas do sistema nervoso? Bem, só para a gente lembrar, essas doenças são aquelas que prejudicam a rede de comunicação do nosso organismo. Tem a função de captar as mensagens, os estímulos do ambiente. Consequentemente, elas atrapalham as respostas que seriam dados em forma de movimentos, sensações. Hoje, o Dr. Júlio volta ao nosso programa para que a gente possa falar com mais profundidade da esclerose e da AME. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo ótimo. O senhor trouxe um negócio diferente hoje, doutor. É justamente para a gente ver como a gente vai focar nessas duas doenças, essa função, como é que dá a medula, como é que dá o movimento e onde essas doenças atacam. Que legal, doutor. Isso o que é que a gente consegue ver aqui? Aqui a gente consegue ver a medula e aqui a gente consegue ver os nervos. Então o que é que acontece? O cérebro manda o comando passa pela medula e essa medula manda os nervos para a gente conseguir fazer o movimento. E esse nervo leva a inervação para o músculo. Para quem não é da área de medicina, você vê uma pessoa sem mexer o braço e fala assim, não está mexendo o braço. Só que você não sabe se é no cérebro, se é na medula ou nos nervos. Essas duas doenças, tanto a AME como a esclerose lateral amiotrófica, você tem um problema justamente nessa inervação do músculo. Então, a pessoa para o movimento dela porque o músculo não está recebendo o devido estímulo por ter uma doença que afeta o nervo, o neurônio motor. Interessante. Então, doutor, o que é esclerose? Perfeito. A esclerose, a gente tem dois tipos, né? Tem a esclerose múltipla, que a gente já falou outras vezes em outros programas, e agora a gente vai falar da esclerose lateral amiotrófica. É o que? Uma doença que geralmente acomete um pouquinho mais homem do que mulher, acima dos 50 anos de idade, a idade média, começa os neurônios morrerem. A gente não sabe explicar direito o que acontece. Não tem causa, doutor? Não tem uma causa tão definida, né? E é uma doença muito frequente, a gente vê com frequência. E o que é muito traumatizante, né? Porque a pessoa vai perdendo o movimento e o cérebro, a cognição, o resto das coisas está perfeito. Tem um caso clássico dessa doença, do Stephen Hawking, né? Que ganhou prêmios e prêmios da física, né? Ele teve uma forma rara que começou jovem ainda, com 20 e poucos anos, né? Mas a maioria com 50 anos. E o cérebro dele estava perfeito. Ele não conseguia andar, chegou um momento que ele não conseguia ter força para respirar. Então tem que fazer, às vezes, aquela traqueostomia. E é uma doença que a gente ainda evoluiu pouco. A gente sabe muita coisa da doença, né, do funcionamento, mas o tratamento, a gente tem poucos tratamentos que a gente consegue dizer assim, ó, encerrou ou parou, curou a doença, a gente não tem. Mas tem alguns que conseguem controlar um pouco a doença. E doutor, como que a gente consegue sentir, por exemplo, os primeiros sintomas de que isso pode piorar? Perfeito. É uma doença que o clássico dela é fraqueza muscular. E ela começa lentamente. Pra você ter ideia, o tempo médio entre a pessoa começar os sintomas e ter o diagnóstico é 12 meses. Então demora. A pessoa começa, os objetos caírem da mão, começa a tropeçar, às vezes tem engasgos mais frequentes. Então os sintomas eles vão progredindo, né? Tem algumas formas, são formas que têm problemas respiratórios inicialmente, mas a mais comum é essa da motricidade. Então a pessoa está sentindo, eu estou fraca, o que é que está acontecendo comigo, né? Só que a gente, médico, né, tem doença que o diagnóstico não é tão simples. Ela tem critérios diagnósticos que envolvem a história clínica, envolve exames, envolve eletroneuromiografia, mas algumas vezes eu até explico para o paciente que isso é confuso, mas é assim, algumas doenças ela precisa do fator tempo. Então, às vezes, o médico até suspeita, mas ele tem um tempo vendo a evolução para fechar o diagnóstico. E aí são feitos vários exames, doutor? Vários exames. O mais clássico é a eletroneuromiografia, que a gente bota um monte de agulhinha e vai testar justamente a função desse nervo. A agulhinha fica no músculo, dá um pequeno choque, a gente calcula o tempo de retorno desse estímulo, como esse estímulo está vindo, como em várias regiões. Então, membro superior, tronco, membro inferior, e aí faz todo esse cálculo. A gente usa também para coluna, para as outras coisas, mas na ELA é o clássico mesmo do uso. E se acontece de alguém em casa, por exemplo, ter alguma esclerose, pode ser até múltipla, vamos supor. Tem a ver, doutor, ou não? É curioso que assim, no caso da ELA, o fator genético, história familiar, é muito baixo a incidência. Mais de 90 e poucos % das vezes é esporádico. Tem até um artigo que eu acho bem interessante, assim, é forte, mas é verdade isso, ele chama o fator azar. Por que o fator azar? Porque não é o que você fez, né? Por isso que a gente vê tão pouca campanha de prevenção ou de evite, porque a gente não sabe direito os fatores e são mutações. Então, às vezes, sua célula foi lá mutar e teve algum problema e a gente
não sabe direito o que agir. Já na outra que a gente vai falar, da AME, não. É um fator realmente genético. Genético. A grande maioria dos casos, tem vários tipos da AME, mas a tipo 1, que é a mais comum, acomete crianças com menos de 6 meses. Aí você já vê que a faixa etária é completamente diferente. Então a criancinha nasce normal, o pai não vê nada diferente. Daqui a pouco começa a observar que o choro está fraco demais, o sugar está muito fraco, os movimentos, demora de fixar um pouquinho a cabeça, demora de fazer alguns tipos de movimento. Aí quando vai se investigar, o médico, quando suspeita, ele faz o teste genético, porque ele vai lá no genoma, o teste, e vê que a pessoa tem uma mutação no gene. E aí normalmente é porque recebeu parte do pai ou parte da mãe que tem uma mutação, mas não expressava a doença, porque ela tem que ter as duas formas recessivas para expressar, e aí a criança teve. A gente tem uma ilustração aqui, é isso? Perfeito. O que está mostrando essa ilustração, doutor? Aí está justamente isso, né? Eu gosto de dizer para o paciente, é como se fosse uma fiação. O cérebro manda o comando, isso passa pela medula que ele está mostrando ali, e esses fiozinhos roxos são os nervos. Então a gente tem mais de quilômetro desse fiozinho roxo. Então você vê que quem dá mesmo o comando para o músculo é justamente os nervos. E doutor, o senhor está falando que pode ser metade ou da mãe ou do pai. Isso, não. No parto, quando a mulher está gestante, por exemplo, é possível a gente verificar ou diagnosticar antes ou não, doutor? Seria até possível. O que acontece? Tem algumas doenças, eu estava até conversando no bastidor, que é tão difícil quando a gente fala em questão financeira, em dinheiro, mas é verdade. Eu como médico, meu compromisso é com a verdade. Então, assim, para você ter ideia, nos Estados Unidos, eles já incluem o teste do pezinho assim que o bebê nasce e vê se a criança tem. Por quê? Imagine se a criança não começa a ter lesão de nervo e o médico dá o tratamento bem precoce, essa criança vai desenvolver muito bem. Aqui no Brasil, o que acontece? Não está incluído no SUS, tem até um debate, os políticos até, é bem organizado até a Associação Brasileira, muitos políticos estão focados em doenças raras, incluir um teste que é relativamente barato, nos Estados Unidos acho que custam $3, incluir no SUS, é 1 a cada 10 mil nascimentos, então é muita criança que pode ter isso, né? E aí você descobre, já com essa mutação, vendo que essa criança vai ter isso, você começa a dar medicação. E aí vem o segundo problema, né? Que o Brasil é tudo grande, né? Então incluir todos os testes, isso eu sei que estão falando de muito dinheiro, né? E além disso, o tratamento. Tanto que saiu muita matéria, não sei se você chegou a ver, o tratamento mais caro do mundo. Do mundo. Que é, quando a criança, quando é descoberto, doutor, é possível descobrir dele recém-nascido? É possível. O ideal é isso, antes do sintoma. Tanto que eu estou falando do teste do pezinho, né? A criança nasce, todo bebê hoje no Brasil, meu filho nasceu, você faz o teste. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro e quiser, tem um pediatra que recomenda o teste expandido. O pediatra, meu filho, falou, faz, Júlio. Fez o teste expandido. Então, você vê uma série de doenças genéticas que quanto antes você descobre, você pode fazer o tratamento e a criança não ter consequência. E esse da AME é uma das possibilidades. Já existe o teste. E esse da AME, doutor, é aquele remédio caríssimo que a criança tem que tomar até os 2 anos? Isso. Aí, o que acontece? Com a grande revolução, o SUS já aprovou recente, tem menos de 5 anos, por uma briga e tal, a medicação, que é um dos remédios mais caros. Para você ter ideia, são remédios, da vez que eu vi, era mais de 3 milhões. Então, é muito caro mesmo, né? Só que é um remédio que você tem que aplicar na medula. Então, tem que ser em centro especializado, tudo isso. E agora surgiu um novo remédio, que até a Anvisa já aprovou, mas o SUS ainda não. Então, é uma confusão na justiça. Muita gente deve receber vaquinha online, né? Histórias disso. Por quê? É um tratamento de 12 milhões de reais. Olha o valor, são valores altíssimos. Só que o que acontece? É o primeiro tratamento na história da humanidade que faz uma mudança do gene. Então, a gente sempre falou, e eu já falei aqui várias vezes, né? Agora já é equivocado, vamos dizer assim, doença genética não tem cura. Agora já tem. Então, o que é que ele faz? Eles pegaram os vírus, olha o grau de tecnologia, parece ficção científica, né? Tira o material genético do vírus, coloca o material genético, vai aplicar no bebezinho e vai mudar o gene do bebezinho. E ele vai começar a produzir essa proteína que é SMN, que ele não produz. Então, assim, é uma coisa tão revolucionária que é até estranho da gente falar, né? Porque a gente sempre falou, doença genética não tem jeito, né? Então, hoje já tem o primeiro tratamento. Só que junto com essa revolução, que era para todo mundo estar feliz, né? Veio a outra notícia triste, que é do sistema que a gente vive, que o dinheiro está aí, a gente sabe das desigualdades que tem, que é o tratamento mais caro da história, né? E aí, doutor, com esse tratamento milionário... Isso. A criança, por exemplo, se ela tem o pescocinho caidinho, ela vai voltando o movimento? Esse é outro problema, porque quanto antes você descobrir, o que é que a gente está falando? Lesão de neurônio. Então, tudo que a gente falou do tratamento é voltar a produzir a proteína. Só que se a lesão estiver estabelecida, esse é o grande debate, né? O quanto isso vai voltar. Tem muitos relatos de melhora, mas o ideal é que, o mundo ideal, né? Vamos botar assim,
se descobre com o teste do pezinho o que quer que seja, encontra 1 a cada 10 mil crianças com essa alteração, antes dela começar a apresentar sintoma, dá o tratamento. Tanto que se você for ver, eu vi que você se interessa pelo tema, né? As histórias das mães das crianças como são tristes, né? Muito, doutor. Ah, não sabia, o médico disse que era lentinha, era ela assim mesmo, eu não sabia o que estava acontecendo, ela chorava baixo. As mães ficam meses sabendo que alguma coisa não está legal no filho delas. É difícil encontrar médico especialista nisso, né? Eu estou falando sobre o tema, mas não é minha área tem que ser um neuromuscular, neuropediatra, né? E essa pessoa, ela vai receber o diagnóstico e vai fazer o tratamento. Tanto que até para prescrever esses remédios que são caríssimos, não é qualquer médico, né? Tem que ter toda uma qualificação para isso. Geralmente são os grandes centros especializados, uma USP, uma Unifesp, né? Eu sou baiano também, a gente sabe que no Nordeste tem alguns centros especializados nisso, né? Mas você tem que chegar. Imagine uma mãe pobre do Sul, está vendo seu filho ali sem melhorar e até receber o diagnóstico. Então, às vezes, a criança passa 1, 2 anos. E esse tratamento revolucionário que foi validado até 2 anos de idade. E muitos vão descobrir bem depois. E depois, doutor? Se descobre depois, eu não fiz o tratamento, o que acontece? Perfeito. Já tem até um debate sobre isso, tem pessoas que estão até entrando na justiça com o tempo depois, porque a lógica é não piorar, né? Então, só que a ciência é aquilo, né? Hoje está aprovado até 2 anos, né? Então, vai ter que se discutir, né? Tem toda a lógica realmente de funcionar. Mas ciência é ciência, né? A gente não tem achismo, né? Tem que provar, comprovar. O que está comprovado, o que está validado, o que a Anvisa autorizou aqui no Brasil, eu uso até essa faixa etária. Mas é um tema, assim, tá até falando de bastidor, é difícil até da gente falar, né? Doutor. Porque a gente fala de criança, fala de doença genética, fala de uma coisa boa, que tratamento revolucionário, mas vem colado o custo, né? E pensa assim, eu não consegui, eu descobri isso muito depois, eu moro muito longe, eu não tenho condição. Meu filho vai ficar como? Tanto que eu estava conversando bastante, alguém me perguntou, poxa, Júlia, qual o custo isso para o país? Eu fiz, por isso que eu sou médico, não sou político, né? A gente tem que falar da ciência. Do ponto de vista científico, é revolucionário. Como é feito, se não vai ser feito, se esse valor da farmacêutica é muito alto ou não, né? Tem um custo que ela teve de décadas de investimento, né? Mas é 12 milhões mesmo, isso aí eu não entendo. Mas dizer que funciona, que é um tratamento revolucionário, ninguém questiona. É algo realmente que veio para mudar a medicina. Doutor, eu acho que quando você vem e fala isso pra gente, eu acho que é claro para as pessoas que estão em casa, independente do que a gente conhece, de conhecimento, de como é importante o investimento na ciência e na tecnologia, né? Porque é ela que vai ajudar a criar as vacinas, os remédios, né? A gente tem doenças como o câncer, que às vezes eu fico pensando, nós somos tão tecnológicos, como não surgiu ainda algo para nos ajudar nisso, né? E eu acho que é essa tecla, né? De que o estudo é importante, que o investimento é importante, que é isso que salva vidas. Porque às vezes não tem ninguém do seu lado que passe por isso, mas muita gente passa. Com certeza. Né? E comum. E o que eu falo, que a gente conversou até da outra vez, assim, a gente vai adoecer. A gente não sabe. Eu estava conversando com minha esposa, vindo, ela falando, se eu tiver uma doença, eu não sei qual. Eu fiz, não existe isso. A gente vai viver aqui na Terra o melhor que a gente puder viver, o maior tempo possível. Isso é instintivo da gente, né? E a informação, ela faz a gente blindar disso, né? Ninguém na medicina vai empurrar a pessoa para viver sem qualidade de vida, né? Exato. Hoje já tem cuidados paliativos, chega uma evolução que você diz, tá bom. Mas o que acontece? A medicina vai evoluindo. Então, eu falo que a gente está falando hoje dessas doenças que é revolucionário, daqui a 10 anos talvez já esteja incluído no SUS, esteja um tratamento tranquilo. Amém, eu acredito nisso, né? E inclusive o câncer, né? Câncer, eu lembro, comecei a faculdade lá no início dos anos 2000, passei em 99, era um negócio que as pessoas não diziam o nome. Exato. A gente ia em ambulatório, a pessoa dizia assim, eu tenho aquela doença. Hoje, quantas pessoas você conhece que tratam e curam câncer curadas, de mama? Muita gente, né? Ai, doutor, muito obrigada, viu? Obrigado. Feliz Natal. Você que Deus também. Abençoe você, toda a sua família linda, viu? Obrigado. Obrigada por estar com a gente no Santa Receita. A gente gosta muito de você aqui, Obrigado, viu, doutor? tá bom. Você de casa aproveita para seguir o doutor. Sempre tem vídeo no YouTube, ele responde tudo para vocês, ó. O telefone é o 11 99503 8838 e o 4200 2300 e no YouTube é Neurocirurgia BR. Aproveite e faz pergunta, doutor. Sempre tem vídeos incríveis lá, viu? Obrigado. Obrigada, doutor.